Olá, olá, como vão todos? Estamos dando início a mais uma mesa, né? A sexta mesa do sexto encontro do EJA em Movimento. Acabamos de ter uma mesa excelente sobre o racismo, né? Na EJA, e agora nós vamos começar esta mesa sobre a educação formal e não formal na educação de jovens e adultos na construção de conhecimento, né? E nessa mesa, eu vou ser o mediador, o professor Cláudio, que participa do projeto do EJA Movimento, e nessa mesa nós vamos ter o professor Alexandre, né? Alexandre da Silva Aguiar, que é professor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo da UFRN, né? Ele é doutor em educação, trabalha com a educação de jovens e adultos em suas pesquisas, com ênfase principalmente em juventudes, né? A discussão sobre juventudes, sistema prisional, né? E vai fazer o seu debate em torno das discussões sobre os espaços formais e não formais. E também teremos a participação da professora Heloísa, né? Heloísa de Melo Cruz Alves, que é representante, né? Ela é a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Natal, e que contará também com e que discute principalmente educação de jovens e adultos, ensino e aprendizagem, também discute juventudes e uma série de outras temáticas, né? Cada um deles vai ter 30 minutos de fala e depois abriremos para as discussões. E como é de costume, como está ocorrendo desde a primeira mesa, a gente sempre começa com um poeminha, né? E aí eu trouxe um poema que eu acho que sintetiza bem o momento em que estamos vivendo e a garra dos professores, né? Então, é um poema chamado Primavera Ardente, né, do João Apolinário e João Ricardo. É um poema-canção, foi musicalizado pela banda Secos e Molhados, né? E ele começa assim: quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura a primavera. Né? Então, eu creio que isso marca muito a educação de jovens e adultos, que é aquele sujeito, os professores e os alunos, que nunca desistem, que sempre estão tentando segurar a primavera nos dentes, né? Então, dito isso, gostaria de agradecer a todos e dar início à fala do professor Alexandre. Eu acho que o meu microfone estava desativado. Pronto, agora está dando para ver. Então, bom dia a todos, bom dia a Cláudio, bom dia Heloísa, que vai estar comigo nessa mesa, nessa conversa, quer dizer, a gente fala mesa nessa tela, né, aqui dialogando, e, bom, dizer que é uma satisfação, mais uma vez, estar com o grupo, né, parabenizar pelo evento, é sempre muito bom no campo da educação a gente poder partir de acúmulos, né, então, assim, sempre quando a gente pode, na área da educação, pensar que a gente está construindo um caminhar que não começou agora, né? Eu lembro que eu ouvi de um secretário da Educação, há muito tempo atrás, aqui na Paraíba, ele era presidente também do CONSED, e falando dos nossos ENEJAs, dos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos. E a gente estava realizando em Campina Grande, se não me engano, o terceiro ou quarto ENEJA, e ele dizia, isso é muito bom quando a gente pode contar, né, que a gente não está fazendo o primeiro, porque na educação a gente muitas vezes tem essa tendência a pensar primeiro seminário, aí depois faz primeiro colóquio, depois faz primeiro encontro, primeiro, enfim, simpósio, e a impressão que dá é que a gente está sempre começando do zero, né? E ele falou quando a gente pode acumular, isso é muito, muito rico, né? Então, parabenizo ao professor Sandro e a todos os que fazem parte do movimento de EJA, movimento aqui no Estado. Bom, e dizer que essa mesa, ela nasceu, na verdade, de um encontro que nós tivemos recentemente
com a professora Heloísa, em que a gente trazia algumas experiências vividas tanto por mim como por ela, né, numa experiência recente de educação de jovens e adultos, que aproxima um pouco essa reflexão e a discussão do que significa pensar a escola formal, a educação formal, né, e, ao mesmo tempo, as contribuições do campo da educação não formal, né. É sempre bom a gente lembrar que as primeiras práticas de educação de adultos, né, na época a gente praticamente não falava de jovens, mas falava das práticas de adultos, elas se dão inicialmente, prioritariamente, fora da escola, né? Quer dizer, todas as práticas que a gente tem como registro desde o final dos anos 50, as práticas de início dos anos 60, né? Aqui no Estado, nós tivemos experiências muito marcantes nessa história nacional da educação de adultos, que foi a experiência de Angicos, a experiência aqui de Pé no Chão também se aprende a ler, e essas práticas se dão fora da escola ou em parceria, né, com articulações do movimento social e da comunidade de um modo geral, né? Acho que no caso de Pé no Chão, essas parcerias ficavam muito evidentes, né, como é que você tinha ali a presença dos movimentos na época, né, nesse contexto de uma prática voltada para a educação de adultos. E isso a gente acha que é uma experiência bastante interessante de se resgatar, e eu acho que isso é um pouco o que eu e a Heloísa vamos trazer para essa discussão, que é a possibilidade de você pensar que nós estamos tratando de uma modalidade, né, uma modalidade da educação básica, e a documentação que chama a EJA de modalidade, ela nos diz exatamente isso, a possibilidade de fazer, né, algo que não seja simplesmente reproduzir o modelo da escola formal, né, no atendimento a esse público jovem e adulto. Quer dizer, por ser modalidade, a gente pode fazer diferente. Por ser modalidade, a gente pode ousar na perspectiva de construir, né, propostas que, principalmente, eu acho que isso é o que essa possibilidade de pensar a aproximação entre a educação formal e não formal traz para nós a perspectiva de dialogar com outras dimensões desses sujeitos que estão na educação de jovens e adultos, que não apenas a dimensão cognitiva, né? Então, a escola, lamentavelmente, ela se volta muito para essa dimensão do conhecimento, né? Do cognitivo, dialogando muito pouco com outras dimensões do humano, né? Então, o cultural às vezes fica fora, né? Os aspectos vinculados ao convívio na comunidade, no bairro, né? Enfim, os aspectos afetivos, de um modo geral, muitas vezes eles estão postos em segundo plano, né? Porque esse é o compromisso maior e principal e primeiro com o conhecimento, e esse conhecimento muitas vezes se dá ou se pretende dar apenas no âmbito racional, né? Então, a gente dá menor importância às artes, dá menor importância, né, a outras linguagens que não seja a linguagem, vamos dizer assim, organizada e formalmente construída pela racionalidade, né? Não é nada estranho a gente ouvir dizer, hoje eu não estou com cabeça para estudar, né? Quer dizer, como se a gente precisasse só da cabeça para estudar. Então, as práticas de educação não formal, elas costumam ter essa preocupação, né, e essa, vamos dizer assim, essa capacidade de dialogar com todas as dimensões desse sujeito, né? E no caso da educação de jovens e adultos, dialogar com as dimensões desses sujeitos que estão na EJA significa mexer com um universo, né, que é um universo muito rico. A gente sempre ouviu falar muito da importância de trazer a bagagem do aluno para o currículo, para a sala de aula, mas isso virou um jargão, e a gente, muitas vezes, na verdade, o que consegue fazer é reproduzir o modelo da escola formal, né, e da escola
regular, né, no atendimento a esses sujeitos, e quando a gente tem esse discurso, mas na prática você olha sempre para ele a partir daquilo que lhe falta, né, e não a partir daquilo que ele tem, daquilo que ele traz na sua longa trajetória de vida, como pai e mãe de família, né, como trabalhador e trabalhadora, né, como sujeito, produtor de cultura, né, e não apenas consumidor, mas produtor de culturas diversas, né. Então, é lamentável que a gente não se aproveite plenamente daquilo que a legislação no campo da educação de jovens adultos nos permitiria pensar e fazer, né, que é tomá-la, de fato, como modalidade e pensar um modo de fazer para esses sujeitos, né. O parecer número 11, que é o parecer que precede as diretrizes nacionais de educação de jovens adultos, ele é muito rico nesse sentido, né? E ele faz uma discussão trazendo, inclusive, o legado da educação popular para a educação de jovens adultos, lembrando exatamente disso, que a EJA é herdeira de práticas educacionais que dialogavam com essas outras dimensões, não simplesmente com a dimensão cognitiva desses sujeitos, né? E eu lembro que, quando esse parecer foi publicado, esse parecer foi escrito pelo professor Jamil Cury, hoje ele está na Universidade Católica de Minas, ele era da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu lembro quando ele escreveu esse parecer, ele foi até muito criticado. Alguns autores, como Miguel Arroyo, por exemplo, dizia que não acreditava ser possível pensar em fazer educação popular na escola, porque ou a escola mudava completamente, né, ou a educação popular perderia, né, a sua dimensão e sua, vamos dizer assim, a sua riqueza, né, das perspectivas que a gente está apontando aqui, né, nessa discussão, nessa fala, né. E aí eu discordo um pouco do Miguel e concordo com o Jamil Cury e na compreensão de que a educação popular, ela não necessariamente ela pertence a um grupo ou a algum modelo institucional, né, de execução e de realização, mas a educação popular, vista como uma perspectiva de atuação, né, ela pode sim ser um modo de fazer, mesmo dentro da escola, né? É claro que a escola, às vezes, está tão regulada, né, por uma série de normas e de princípios, e muitas vezes coloca isso acima, né, dessas possibilidades do fazer, né? Mas nós conhecemos e temos visto muitas práticas, né, que conseguem, de fato, experiências muito ricas, né, nesse sentido. E são experiências, muitas vezes, que a gente chama, né, raras e louváveis, né, dessa possibilidade de fazer e fazer diferente, né? Mas, no geral, o que a gente vê é você ter um atendimento de EJA, que é um atendimento que reproduz, como a gente diz, a escola regular, né, considerando todos os aspectos, inclusive, por exemplo, a ideia de atendimento ao público da EJA apenas no horário noturno, né? A gente sabe há muito tempo quantos sujeitos estão hoje excluídos dessa escola noturna, quando, na verdade, se nós tivéssemos oferta de EJA em outros turnos, nós teríamos pessoas ali que, à noite, não estão podendo estar ali, né? Então, é o garçom, é o segurança, aquele cara que trabalha à noite, é a mãe de família que, durante o dia, teria uma creche para deixar o filho e estar na escola e à noite não tem, a mãe mais adulta que, à noite, está atendendo os filhos e o marido, né? E durante a tarde, por exemplo, estaria livre para estar na escola. Enfim, para a gente ver o quanto que esse modelo está engessado numa perspectiva de reprodução da escola regular, né? E não consegue se pensar de maneira mais, vamos dizer assim, original, né? Ousada, vamos pensar assim. E aí nós tivemos recentemente que a gente diz há 15 anos já, né?
uma experiência que foi uma experiência pensada, né, no atendimento a um público específico da educação de jovens e adultos, que são os jovens, né? A gente sabe desse fenômeno que ocorre na EJA desde da década de 90, que é o que a gente chama de juvenilização da EJA, um número cada vez maior de jovens, né, ingressando nessa modalidade, e nós tivemos, a partir de 2005, né, uma experiência que é a que a gente vai trazer aqui como essa experiência que buscou dialogar um pouco com essa perspectiva de atuação, né, que é a de pensar o currículo e de pensar uma oferta focando nas necessidades e especificidades dos seus sujeitos. Né? Então, a gente está falando aqui do ProJovem, que foi um programa criado em 2005, ele é criado pelo mesmo decreto que cria a Secretaria Nacional de Juventude, né? Então, nesse sentido, a gente percebe a importância que se deu a esse programa, uma vez que ele surge de um olhar também inaugural, vamos dizer assim, das políticas públicas sobre os jovens, né? Se a gente olhar juventude no Brasil, a gente percebe que jovem é sujeito de direito que vinha sendo negligenciado há muitos anos, né? A gente tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 90, né? Nós temos o Estatuto do Idoso, que acho que mais de meados ao final da década de 90, né? E na própria Constituição Federal não aparece a categoria jovem, né, classificada como sujeito de direito, né? Então a gente pensa na criança, no adolescente, no idoso, e faz esse gap aí, esse pulo, né, desses sujeitos jovens que tradicionalmente a gente vinha tratando e pensando como aquele que é o futuro da nação, né? Essa expressão é uma expressão muito comum, então os jovens são o futuro de uma nação e tal. Quer dizer, pensar no jovem como futuro significa não ver esse sujeito como sujeito de direito no presente, que tem necessidades, que tem demandas, né, que precisam ser consideradas. Então, quando se cria a Secretaria Nacional de Juventude, em 2005, se cria com esse olhar, né, de maior visibilidade para esse público jovem, né? E, ao se criar, no mesmo decreto, a Secretaria Nacional de Juventude está se dando, no mesmo decreto que cria a Secretaria, ao criar o ProJovem, está se dando um status a esse programa, né, que é algo muito no sentido de reconhecer, né, a importância do processo, né, de, vamos dizer assim, de escolarização desses sujeitos que, por algum motivo, deixaram a escola, né? Então, o ProJovem é criado em 2005, juntamente com a Secretaria, e desde a sua criação surge uma grande polêmica em torno dele, que é a questão, né, das políticas focais ou políticas universais. Quer dizer, é correto pensar em seus sujeitos e propor políticas focais, né, que atendam especificamente a eles, ou todas as políticas que a gente cria enquanto governo, enquanto políticas públicas, elas devem ser sempre pensadas a partir da perspectiva do universal. Então, eu tenho que atender a todos. Não, o ProJovem ousa pensar a partir da perspectiva de política focal, né? E quem era o foco? O foco eram jovens de 18, no primeiro momento, 18 a 24 anos, depois ele se amplia, 18 a 29, mas jovens que viviam nos grandes centros urbanos. Por isso, quando ele é criado atendendo apenas as capitais, né, dos 26 estados e do Distrito Federal. Então, a ideia era pensar jovens que vivem nos grandes centros urbanos, que estão nessa faixa etária, que não estudam nem trabalham. Então, pensar a política focal nesse contexto significa quem são esses jovens, quais são as suas demandas, quais são as suas especificidades, quais são as características do ser jovem nesse contexto urbano e nessa faixa etária, né? Então, o programa, quando nasce, já nasce focado. Então, ao pensar currículo, ao pensar organização de conteúdos, ao pensar proposta de formação de professores, tudo isso é pensado a partir, né,
dessa perspectiva de foco na juventude, né? Por que o foco na juventude? Pesquisas, na época, mostravam, né, e isso, talvez, lamentavelmente, não mudou muito, que esses jovens que estavam fora da escola e não trabalhavam, né, nessa faixa etária, eram as principais vítimas da violência, né, que mata jovem no Brasil, né? Então, atender a esse público tinha, né, naquele momento, o que a gente chamava de um caráter emergencial. Então, o ProJovem nasce com essas duas características. Ele é emergencial e ele é experimental, o que também foi alvo de muita crítica na época, porque dizia, mas não cabe ao governo experimentar. Será que não, né? Quando a gente está dizendo que a própria legislação da educação dos jovens adultos, ao tratar a EJA como modalidade, ela está dizendo que a gente pode fazer diferente, pode fazer o novo, né? Você não se faz o novo sem essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de experimentação. E quando ele nasce atendendo a um público ainda bastante restrito, que eram das grandes centros urbanos e das capitais, ele está trazendo essa possibilidade de pensar, né, de maneira mais reduzida, com possibilidade de vir a ampliar, o que, de fato, ocorreu alguns anos depois, né? Então, pensar focalmente nesses sujeitos, como eu disse, pensar um currículo específico, trouxe para o programa uma característica muito interessante, que eu acho que Heloísa vai poder falar, inclusive, melhor do que eu, mas é a questão de pensar um currículo integrado com foco nas juventudes, né? Então, esse programa era um programa que ele tinha duração de 2 anos, e, ao pensar o currículo, quer dizer, mais uma vez, a gente traz uma ousadia do programa, que era não de pensar o currículo da educação, do ensino fundamental, né, e da educação regular e formal, e condensá-lo para a realização desses 2 anos. Não, mas era pensar, né, em 2 anos, o que eu tenho como conteúdo, né, das grandes áreas de conhecimento que esse jovem precisa saber e precisa conhecer para retomar a sua trajetória escolar, né? A ideia era que, a partir dali, ele pudesse retomar a sua trajetória escolar regular, né? Então, primeiramente, o currículo era organizado por grandes áreas de conhecimento. Então, nós tínhamos ciências da natureza, ciências humanas, né, língua portuguesa, inglês, matemática, e isso dava, né, a maneira como estava organizado, essa perspectiva da interdisciplinaridade, né, algo que a gente ouve tanto se falar e tal, e pouco se fazer, né, que é a ideia de pensar interdisciplinarmente. Então, em ciências humanas, a gente estava tratando de conteúdos que eram próprios da filosofia, ciências sociais, história, geografia, né, da mesma forma que em ciências da natureza você tinha ali a biologia, a química, a física, né, pensada nessa perspectiva interdisciplinar. E tinha também uma característica interdimensional, que dialoga com aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Como que a gente pensa um currículo que não dialoga só com o conhecimento, né, vamos dizer assim, formal, mas dialoga também com outras dimensões desse sujeito. Então, ele tinha a participação cidadã, que era uma dimensão que trazia esse diálogo com a sua comunidade, com as questões da cidade, né? Pensando que a gente está falando aí de um ProJovem focado nos sujeitos dos grandes centros urbanos, né, da cidade. E a qualificação profissional, né, que é também uma característica das juventudes, né, pesquisas realizadas, inclusive, por uma pessoa que, nesse momento, estava ocupando o cargo na Secretaria Nacional de Juventude, que é a professora Regina Novaes, que é uma estudiosa da juventude, e que dizia isso, que uma das características dos jovens desta geração era esse medo, né, o medo de sobrar, né, no caso do mercado de trabalho, de estar fora, excluído, né, e o medo de morrer, dada a grande quantidade de jovens vitimados pela violência urbana, né. Então, essa dimensão do trabalho, seja porque você não tem, né, e você está desempregado, seja porque você não se pensa
numa construção de futuro e tal, sem ele, né, é uma dimensão fundamental. Então, esse currículo pensado de maneira integrada, ele trazia isso, né? Então, as áreas de conhecimento organizadas, né, de maneira interdisciplinar, dialogando também com essas outras duas dimensões que no programa eram muito, vamos dizer assim, centrais, né? Então, você tinha ali essa organização do currículo que, de alguma maneira, organizava também quem eram os educadores, né? Como é que eles estavam organizados numa perspectiva de núcleo, né? Então, todos eles atuando de forma interdisciplinar e interdimensional. A outra questão forte no currículo é pensar esse currículo a partir de grandes temáticas que dialogam com essas juventudes, né? Então, o programa é constituído de 6 unidades formativas, eram assim chamadas unidades formativas, organizados em um material didático, que era trabalhado ao longo de 3 meses, cada um dessas unidades, né? E as temáticas que organizavam o currículo, como a gente disse já integrado do programa, eles traziam todas questões vinculadas a esses sujeitos. Então, mais uma vez, você vê aí o foco nos sujeitos, pensado a partir das suas demandas e das suas especificidades. Então, a unidade 1 trazia a temática de juventude e cultura, a segunda, juventude e cidade, né? E sempre pensado de maneira vamos dizer assim, a trazer as contribuições das discussões e pesquisas, né, realizadas no contexto da juventude. A gente teve importantes pesquisas realizadas pouco antes da criação do ProJovem, né? Teve uma grande pesquisa realizada ainda em 2002, da qual surgiram 2 grandes publicações, e talvez tenha sido a maior pesquisa sobre jovens no Brasil, né? Que foi realizada pelo Instituto Perseu Abramo, em São Paulo, e ali você extrai dessa pesquisa o que significa tratar de juventude e cultura, né? O que significa tratar da juventude e cidade. Então, essas temáticas já eram enriquecidas com esse conteúdo, né, trazido por essas pesquisas. Então, juventude e cultura, juventude e cidade, juventude e trabalho, né, era a terceira unidade formativa, juventude e tecnologia, juventude e comunicação e, por fim, juventude e cidadania. Então, a gente está vendo aí que todas essas temáticas, né, que a partir das quais se organizava o conteúdo de aprendizagem, são temáticas que estão dialogando com esse universo dos sujeitos que estão sendo atendidos, né? Quem está em sala de aula sabe que trabalhar nessa perspectiva de projeto, né, pensar a partir de uma temática, é algo que facilita enormemente a possibilidade de ter a contribuição das diferentes áreas com aquele olhar, né, que parte dessa temática específica. Então, se alguém tiver algum dia a curiosidade, a oportunidade de conhecer o material didático, né, do programa, vai ver que ele estava pensado assim, quer dizer, a partir dessa temática central, você trazia todos os conteúdos do português, da matemática, né, das ciências naturais, ciências humanas e tal. Então, quando você pensa em trabalho, juventude e trabalho, né, o que tem a sociologia a trazer como contribuição para o aprendizado dessa temática, né? Como que a matemática pode trazer gráficos e tabelas que traduzem a realidade dessa relação juventude e trabalho, né? Enfim, a partir de um tema, você organizar o conteúdo de aprendizagem de uma forma interdisciplinar. Então, isso era algo que, posto, né, nessa perspectiva de ousadia. Aí, quando a gente está dizendo, né, que o programa teve vamos dizer, essa dimensão que foi, por um lado, ousada, ela não é de todo original, né? Se a gente for olhar para trás e trazer aquilo que a própria documentação da EJA, que é o parecer, relembra, né, sobre o legado da educação popular
para a educação de jovens adultos, e a gente rememorar algumas experiências realizadas ainda na década de 60, a gente vai ver que estão presentes lá questões que estão também nessa intenção do Projovem. Então, pegando de pé no chão, também se aprende a ler, né? Que é uma experiência talvez das mais ousadas e ricas, né, que a gente teve no campo da educação, pela dimensão que esse programa teve e pela a ideia de já pensar, né, na década de 60, quando você tinha uma população aí de quase... Eu estou com 5 minutos só para concluir, e eu achava que meia hora era muito. Mas quando você tinha aí um número de analfabetos muito grande, que já passava dos 60% da população, você já tinha um programa que pensava na alfabetização como uma etapa do processo da escolarização. Então, o de pé no chão, ele chegou a durar as 4 primeiras séries, né, do ensino fundamental, na época primária, né, mas que trazia essa dimensão da escolarização e, ao mesmo tempo, dialogando com uma perspectiva de formação profissional, que era chamada de pé no chão, também se aprende uma profissão, né, e com a dimensão comunitária, que naquele momento era chamado de recreação, né, que era o momento de dialogar com a cultura local, fortalecer a cultura local como forma de resistência política, né. Bom, então, se eu estou chegando no meu tempo, eu paro por aqui, porque eu tinha feito algumas questões aqui que traziam, né, alguns aspectos também que, vamos dizer assim, contribuíram para a execução desse programa e a ampliação, porque o que eu consegui falar aqui foi só do primeiro momento, né, quando ele atendeu ao público na cidade, e também algumas críticas, né, porque nem tudo foi perfeito e maravilhoso, né, então algumas críticas ao programa, mas que talvez eu possa vir trazendo isso na medida em que as questões forem surgindo a partir do chat e também no diálogo que, nesse segundo momento, a gente pode estabelecer com a fala de Heloísa, né, porque a ideia foi trazer um panorama mais geral e nacional. Eu tive a oportunidade de participar da equipe de formadores do programa, então eu atendi e acompanhei a experiência em diferentes cidades, em diferentes estados, né? Então, isso possibilita essa dimensão mais geral, e a Heloísa trazendo a experiência específica aqui de Natal. Então, por enquanto, a gente fica por aqui e aguarda a possibilidade de dialogar e aprofundar em algumas questões aqui. Obrigado. Obrigado, professor Alexandre, pela sua contribuição, né, tão importante. Um programa que marcou a história da educação de jovens e adultos, né, e foi pensada para além da escola, né. E agora eu gostaria de chamar a professora Heloísa para dar a sua contribuição, ok? Quem quiser já pode ir colocando no chat as suas perguntas, certo? Bem-vindo, professora Heloísa, pode assumir a fala. Muito obrigada, professor Cláudio. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu tinha separado um monte de material aqui ao meu redor para falar um pouco do histórico do surgimento do Projovem, mas Alexandre fez maravilhosamente bem, foi muito bom ele ter feito essa retrospectiva do programa. E eu quero dizer a todos que estão aqui nos assistindo, né, primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Sou Heloísa, sou professora, certo? De Educação de Jovens e Adultos, professora de área rural também, mas que agora, o ano passado, eu assumi primeiro a coordenação geral do Projovem, nessa última edição, e após concluir, fui convidada para chefiar o setor de Educação de Jovens e Adultos no município de Natal. Certo? Então, quero agradecer aí a Alexandre, a EJA em Movimento, que tem dado essa oportunidade de diálogo, né, importantíssimo para a gente pensar numa educação de jovens e adultos mais inclusiva, né? E eu gostaria de começar a minha fala falando um pouco Heloísa como aluna, tá certo? Heloísa como aluna e não como professora, porque para poder falar um pouco da minha experiência com o Projovem Urbano como professora desde a sua segunda edição, 2007.
Então, assim, como aluna, lá em 90 e alguma coisa aí, 93, 94, 97, por aí, eu não era feliz em sala de aula, né? Eu não era feliz, né? Eu sou de classe média e minha mãe me colocou numa escola particular e pagava com muita dificuldade, enfim. E eu me sentia totalmente não pertencente àquele mundo, certo? Eu dizia que não gostava de estudar porque eu não me sentia... Na verdade, é tão difícil você, como aluna, até dizer o que você sente, ou explicar. Hoje, como professora, eu já sei e já compreendi aqueles sentimentos que eu vivi naquela época, de não se sentir pertencente à escola, né? Eu não gostava, eu me sentia rotulada, não havia sentido para mim aqueles conteúdos. Uma vez eu cheguei a perguntar, professor, para que mesmo a gente está aprendendo isso aí? Qual a finalidade disso? É fazer uma prova, tirar uma nota? Então, me sentia muito um número, mais um, e, enfim, eu não gostava de estudar. Não me sentia aceita, não me sentia ouvida, né? Percebida em sala de aula, eu me sentia um invisível. Então, eu lembro que eu disse, olha, repeti, eu acho que foi o 6º ano, 8º, uns 2 anos eu repeti. Disse, olha, mãe, me tira dessa escola, porque eu não me sinto feliz aqui. Então, fui para uma outra escola, até mais barata e tudo, mas foi onde eu me encontrei como aluna. E aí foi quando eu me apaixonei pela educação, né? Porque eu comecei a ser ouvida e percebida pelos professores, gente, olha só. Eu não me sentia mais um número. Então, foi como eu percebi uma outra forma. Existiam professores que sabiam ouvir e dialogar com o aluno. Então, foi aí que eu comecei a gostar de estudar, e aí eu passei a ser a melhor aluna. Nem queria, mas o abraçar e eu me sentir pertencente àquilo ali, a educação passou a ter sentido para mim na minha vida. E aí passou, terminei o ensino médio, fui para a universidade. Aí foi quando eu descobri o que é que eu tinha sentido tudo, né? Como foi que eu tinha passado, e eu passei, caramba, eu poderia ter sido uma aluna da EJA, porque o ensino regular me repelia, ela causava uma vontade de ir embora, de sair da escola, por não me perceber como ser humano, não perceber minha subjetividade, não perceber o que eu sentia, o que eu acreditava, os valores que eu tinha, entendeu? Era muito aquele conhecimento para fazer uma prova, uma nota. Então, quando eu fui para a universidade, eu comecei a entender que eu estava num sistema tradicional e que, como professor, eu jamais poderia reproduzir aquilo ali, porque era um desrespeito à minha pessoa. Desrespeito é como eu fragmentasse o ser humano, é como eu deixasse fora da escola a subjetividade tão importante e significativa para a pessoa poder encontrar sentido de estar ali, por que estar ali, para que eu estou na escola. Então foi quando eu descobri que muitos pesquisadores, não era uma coisa, já falavam sobre isso, mas ninguém queria ouvir, era algo muito engessado. Ninguém quer ouvir ainda hoje, né? A gente vê essas situações, infelizmente, né? Que hoje se existe a EJA, porque o ensino regular manda embora essas pessoas, né? Ainda é um espaço de exclusão a escola. Então, então foi assim que aí, como aconteceu, escolhi a área da educação, me formei em ciências biológicas e licenciatura, né? E aí a minha própria monografia foi nesse sentido da importância da afetividade no âmbito educacional. Tive um ótimo orientador, que foi o Dr. Jorge Ubiraci. Ele percebeu essa sensibilidade e aí a gente comecei a trabalhar sobre essas questões de inclusão de alunos com necessidades especiais, que hoje chama-se deficiente mesmo, e aí toda essa importância da educação integral. E aí, olha só como são as coisas na vida. Acontece que aí fiz alguns trabalhos envolvendo essa importância da educação integral na vida, a importância da subjetividade, das emoções como combustível da razão, né, que não existe essa dicotomia entre a emoção e a razão. A gente tem vários pesquisadores, Piaget, Vygotsky, Vallon e entre outros que falam sobre isso, né? E aí foi quando, um belo dia, eu tive a oportunidade de ser professora do Projovem Urbano. Foi minha primeira
experiência de trabalho em 2007, e aí, como a Alexandre disse que foi formador, né, que acompanhou as formações do ProJovem, graças a essas formações, né, eu agradeço muito a concepção do ProJovem, que casou perfeitamente com tudo que eu acreditava e tudo que eu não queria que existisse em sala de aula, que era essa não abrangência da educação nos aspectos dimensionais do ser humano, né? Então, o ProJovem, ele foi um programa emergencial, né? Foi feita uma pesquisa na época, em 2005, para que ele viesse a existir, e foi um programa vinculado à presidência da República, né? E emergencial por quê? Porque naquela época era absurdo o número de jovens fora da escola, né? E muita violência e muitas situações difíceis. Então, foi criado esse programa, e muito ousado porque ele queria atender eles apostavam em duas coisas, olha só: criar condições necessárias para romper o ciclo de reprodução, né, das desigualdades, e restaurar a esperança da sociedade em relação ao futuro de sua juventude. Gente, isso é uma coisa que não é só da educação fazer, mas o ProJovem, ele quis isso, ele disse: a gente tem que mudar, a gente tem que dar esperança à sociedade, fazer esse aluno protagonista da sua vida, dizer que ele é capaz de seguir em frente, ele precisa ser ouvido. E quando a Alexandre falou aí, que para ser criado esse programa foi feito primeiro o Conselho, a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude, aí houve a criação do ProJovem, certo? Em 2005. Com essa perspectiva de ouvir, gente, ouvir a juventude, ouvir essas pessoas. E aí, a própria concepção pedagógica do programa, esse projeto pedagógico integrado, ele valoriza essa educação integral, né? Ele parte da necessidade das vivências desses alunos. Aí, qual é o tema da nossa reunião aqui, né? O tema da nossa reunião aqui é educação formal e não formal no processo de construção de conhecimentos na EJA, certo? Então, assim, o ProJovem, ele valoriza a formação formal ocorre, mas ela ocorre a partir da não formal, que é justamente a valorização das pessoas, das suas vivências, do seu cotidiano, do que ele acredita, do que ele sonha, da sua realidade, da sua cultura, da sua identidade. E aí é por isso que o ProJovem, entendendo essa necessidade de que, gente, a gente está falando de educação de jovens e adultos, eu fui lá, comecei na educação regular, porque, de fato, essa concepção não deveria estar somente na educação de jovens e adultos, que ainda não está, né? Assim, a gente tem algumas experiências isoladas, mas ela deveria estar em todas as modalidades de ensino, porque a gente está falando de não fragmentar as pessoas, a gente está valorizando a educação integral. Então, eu justamente caí num programa que atendia e tudo que eu acreditava quanto professora, né, na academia, e atendia aquela minha expectativa como aluna, entendeu? Então, o ProJovem, a minha experiência em sala de aula do ProJovem foi maravilhosa, foi muito exitosa, e eu só tenho que agradecer porque me ensinou a amar mais, a ser mais, a valorizar e lutar pelo outro. A gente aprende muito com o aluno, é uma troca fantástica. Esse aluno, ele diz a todo momento que ele se sente valorizado, né? Ele tem uma afinidade, uma conexão muito grande com o professor. Quando termina o programa, é como uma família, é uma coisa assim inexplicável. Como professora, eu me sinto realmente valorizada, porque esse projeto pedagógico integrado do programa, ele permite isso, ele permite valorizar o professor, ele permite valorizar o aluno. Quando valoriza o aluno, valoriza o professor, porque não tem como separar essa relação. Então, como o Alexandre aí falou, o material do ProJovem, ele é riquíssimo. Então, eu tinha todo um material, e as formações mais ainda. A gente passou por formações com a Darcy Ribeiro, depois aqui em Natal pelo Kennedy, Instituto Kennedy. Então, assim, foram riquíssimas, porque não é fácil compreender essa concepção aqui,
tá? Requer muito estudo e muita vivência, e muita unidade do grupo que trabalha dentro das escolas, tá certo? E aí o currículo do ProJovem, ele traz essa educação não formal, certo? Esse conhecimento não formal. Ele parte disso aí. É tanto que ele trabalha com os temas identidade do jovem, os territórios da juventude urbana, a relação social e desiguais e vida do jovem, a juventude e a qualidade de vida, juventude e responsabilidade ambiental, e isso em 6 unidades formativas, que são 6 livros. E aí, a partir desses temas, isso vai sendo trabalhado de forma muito harmoniosa dentro de todos os conhecimentos, língua portuguesa, inglês, matemática, ciência da natureza, participação cidadã e qualificação profissional. É tudo muito integrado. Além de ser professora também da disciplina específica, o ProJovem ele também traz uma outra proposta, que era o professor orientador, que é o que trabalha os temas integradores. E isso, para ser trabalhado dentro dos núcleos, que a gente chamava núcleos, a gente tinha no momento da formação aos sábados, um momento para a equipe fazer um planejamento de como seria trabalhado esse tema em 2 semanas, que era quinzenal, era 2 semanas esse tema. E aí a gente partia da vivência desses alunos, né? E, enfim, nesse diálogo com os alunos e com essa contribuição rica do material que permitia e dava subsídio ao professor em sala de aula, a gente descobria e se maravilhava com o dia a dia dos alunos e com suas vivências. E eu lembro em 2007, eu vou só citar aqui uma experiência muito interessante, que foi na Escola Municipal Emília Ramos. A gente estava trabalhando o tema, eu até separei aqui, nós estávamos trabalhando a unidade formativa 2, que era o 2º livro, e o tema era... o tema era violência urbana e a defesa do cidadão, certo? E aí, na minha sala de PO, né, porque eram 5 salas, eu dava aula de ciência em todas as salas, mas em uma delas eu era professora orientadora, no caso era a sala 5, né, e aí eu ficava com esses alunos, a gente dialogando, a gente colocava em prática o planejamento nessas 2 semanas que a gente havia feito programado na formação, e aí no diálogo com os alunos, um jovem, foi Fernando, eu lembro, 2007, Fernando, professora, tem um grupo de hip hop aqui, de Cidade Nova. Eu vou trazer o CD para a senhora ouvir. Eu digo, traga. Quando eu ouvi o CD, gente, eu compartilhei com a equipe, a gente ficou maravilhado com esse material. A gente quer impressa, a gente quer a letra impressa. Então, assim, foi fantástico a gente descobrir, né, e valorizar a cultura deles, né, de hip hop lá de Cidade Nova, e ver a riqueza da letra, da música que esse pessoal, a qual a gente foi apresentado, né? Então a gente escolheu uma das faixas desse CD, que eu acho que era número 12, e era Presta Atenção, né? E a gente utilizou isso dentro do tema, e houve apresentação de dança, houve um diálogo, a gente lançava questões problematizadoras e a gente dialogava junto com eles, eu trouxe aqui uma situação aqui, né, no caso aqui, só um refrãozinho que dizia assim, ó, presta atenção de início ao fim, feita por mim, a minha letra sempre foi assim, relatando a realidade que vejo todo dia, da pobreza da favela, do poder e a covardia. E também fala da violência que vejo todo dia, dos problemas dos moleques da periferia, abandonada pelas autoridades incompetentes, mesmo assim estamos firmes, então vamos em frente. Tem uma arma poderosa contra você, é um papel, uma caneta, então pague para ver. A minha mente nisso tudo é munição, e o meu estilo é rap, sente só a pressão. Passo na esperança e vejo no sinal, um menor se humilhando, isso é normal. Limpando o vidro de carro todo dia, tentando ganhar uma mixaria. Saí dali revoltado como uma fera. Vai para casa, um barraco dentro da favela, sonhando em mudar, fica
a esperança. Firmeza, irmão, que quem espera sempre alcança. Mas se alguém de bem, dessa forma, aí aqui é uma palavrinha meio pesada, mas existe a má influência, a fome e as drogas, as armas que fascinam, o dinheiro que define, as propostas estão abertas a bem-vindo ao crime. E aí ele relata a vida e casou perfeitamente com o tema que a gente está trabalhando. Eu só quis falar um pouco dessa experiência para vocês, que até hoje eu tenho esse CD, pena que é um CD que não teve um investimento, mas que merecia, porque dá vez e voz à comunidade, e é isso que o ProJovem, ele fez, ele deu vez e voz à comunidade, esperança. Eu tenho muitas histórias de vida de alunos, não só eu, mas todos os professores que realmente entenderam a proposta do programa e fizeram diferença na vida dos seus alunos, e os alunos fizeram diferença na vida do professor. E eu agradeço muito a essa oportunidade de viver o chão da escola com eles, e viver desde 2007 a realidade da periferia, e trabalhando no ProJovem, que valorizava os conhecimentos prévios desses alunos, trazia as problemáticas da comunidade para dentro da escola, para ser discutido dentro da escola, porque a gente também tinha essa dimensão interdimensional, com a participação cidadã, onde a gente tinha uma professora de participação cidadã, que era, no início do ProJovem, era uma assistente social, e aí ela elencava junto com esses alunos, vamos lá, botava lá no quadro e dizia quais os desafios da comunidade, quais os maiores problemas dessa comunidade aqui, do Guarapes, qual é o maior desafio aqui de Cidade Nova. E esses alunos, professora, a gente tem droga, a gente tem violência, a gente tem isso e aquilo. E dessa lista de desafios se votava na escola, no núcleo, o tema que se iria trabalhar. E aí, junto com os demais professores de disciplinas específicas e da qualificação profissional e da participação cidadã, a gente desenvolveu um projeto de intervenção na comunidade. Gente, isso é ousado, isso é valorizar a periferia, isso é valorizar a escola, é respeitar o aluno, coisa que eu não tinha esse respeito na época que eu estava em sala de aula, né? Não me sentia respeitada, não me sentia ouvida, e no ProJovem o aluno era ouvido. A vida dele importava para o professor e para o programa. Então, o ProJovem Urbano, ele, apesar de ser um programa, foi um programa emergencial, que depois, em 2012, passou para ser uma modalidade de ensino dentro da educação de jovens e adultos, a concepção dele não deveria estar só na educação de jovens e adultos. No caso, nem está na educação de jovens e adultos, porque a educação de jovens e adultos, ela tem uma outra modalidade, ou modalidade não, ela tem uma outra forma de trabalhar, totalmente diferente quando o ProJovem. Completamente. Eu tive pouca experiência na educação de jovens e adultos, viu, gente? A minha vida praticamente toda foi dentro, trabalhando com o ProJovem Urbano, certo? Mas eu fui professora da educação de jovens e adultos, normal, em Macaíba, em Natal, em algumas escolas. E quando eu pegava o material da EJA, eu ficava, meu Deus, como é isso? É um ensino regular dentro da EJA. E eu comparava com o ProJovem, eu ficava, meu Deus, por que isso não está dentro da EJA? Por que essa concepção pedagógica não está dentro do ensino regular? Se isso não é invenção da roda. Isso já vem de muito tempo que os pesquisadores vêm mostrando que escola não é isso aqui. Isso aqui é antigo, deixa eu ver aqui. Escola não é isso aqui, gente. Escola não é isso. Eu era assim, um ouvido dentro da escola. A escola, ela não é isso aqui. Professor que sabe, ordena, decide, julga, anota, pune, aí você vai sendo esmagado dentro da escola. A escola não é isso aqui é antigo, um livro, eu esqueci até o nome dele. A cabeça do bichinho toda cheia de gaveta, aqui é matemática, aqui é história, aqui é... Gente, olha que infeliz, olha eu aqui, ai, coitada da Heloísa, eu era assim, entendeu? E hoje eu não quero que meu aluno seja assim. E se hoje eu estou tendo a oportunidade de estar à frente do setor de educação de jovens e adultos, aí eu conheci a Alexandre, aí a Alexandre está me dando essa oportunidade para falar um pouco da minha experiência com o ProJovem, para ver se a gente, de repente, dialoga e a gente quebra barreiras, quebra muro, e vamos mudar, vamos valorizar mais o aluno, vamos ouvir mais, vamos construir um currículo integrado,
né? Não vamos dividir as pessoas, né? Não vamos deixar a subjetividade fora da escola, né? Até porque você não tem como deixar a identidade dessa pessoa fora da escola. Entendeu? Eu não entendo. Eu desde menina, desde adolescente, eu nunca compreendi, nunca fui aceita na escola. E quando eu me abracei, que eu tive esse casamento maravilhoso, que eu digo que é um casamento pró-jovem, o povo acha até que é lavagem cerebral, mas não é, por isso que eu comecei com minha história de aluna, né? E também baseada em tudo que eu estudei, né, e que eu venho estudando, né, onde se fala da valorização do ser humano. Paulo Freire fala muito bem sobre isso, fala muito bem de valorizar as pessoas, de amar as pessoas, enfim, por que, gente, a gente não faz uma revolução nessa educação do nosso país? Entendeu? Começando pelo ensino regular, que produz a EJA, né? Mas claro que não é só o ensino regular que produz a EJA, as desigualdades sociais produzem a EJA, isso principalmente, né? Infelizmente, né? Essa questão política, econômica, né? Que exclui a sociedade e que faz a gente ver pessoas mendigando pão. Ontem eu vi uma coisa que eu chorei quando eu vi alguém rasgando o saco, e ele estava tão envergonhado, eu estava na janela do apartamento olhando assim, para que ele não me visse, e estava essa família num tambor de lixo bem grande, e ele estava rasgando o saco, e olhava para um lado e olhava para o outro, e ele abria o que tinha de resto de comida, se tinha um pacote de biscoito, e que a pessoa jogou lá com 3 ou 4 biscoitos, ele botava assim, olhava para um lado, olhava para o outro, botava em outro saco e jogava a embalagem fora e jogava a comida em outro saco. Que situação chegamos, gente? Que situação lamentável chegamos. A fome, novamente, no nosso país, assim, com força, miséria, tudo caro. E aí a gente parece que fica assim... Correu um programa em 2005 para ver se diminuía essa desigualdade social. Agora a gente tem intensificação novamente disso, né? Aí tem a questão da SECADI, que era a secretaria que era responsável, acabou. Como coordenadora do Projovem, eu fui convidada a ser coordenadora do Projovem, foi a maior felicidade do mundo na minha vida. Eu estava na área rural e aí me chamaram, e aí minha matrícula veio aqui para Natal, houve toda uma situação. E, enfim, e aí a gente vê um programa que está se desfacelando, que não deveria ser um programa, mas deveria ser uma concepção de educação para o país. E, enfim, e agora a gente tem intensificação das desigualdades sociais, e mais do que nunca, a gente não pode estar ainda agarrado com o ensino tradicional, agarrado com um sistema que em vez de seduzir o aluno, ele repele. O aluno não quer estar na escola, porque ele não é ouvido, né? Então, a gente tem que ter uma educação que respeite e valorize as pessoas de forma integral, né? Então, é isso, né? Enfim, tem só algumas décadas, né, que tem se lutado, né, para que haja esse alargamento, como diz assim, do processo da educação, né, valorizando a cultura do jovem, a sua vivência, o que ele acredita, dialogando sobre o seu trabalho. A gente precisa valorizar as pessoas, a gente precisa trazer esse conhecimento não formal para o formal, né? Abraçar isso aí, até porque ele passa muito mais tempo lá fora com essas outras dimensões de sua vida do que ali na escola, né? Então, a escola ela não pode estar descontextualizada da vida da pessoa, né? Então, é por isso que eu sou apaixonada e porque vivenciei, né, na prática, né, com um aluno, né, desde 2007, essa concepção pedagógica do programa. Regina Novaes, meu Deus, apaixonada por ela quando ela fala de juventudes, né, dessa valorização dos jovens, as suas culturas, as gerações, né, então, assim, ela foi uma grande defensora ela é uma grande defensora desse programa, e que infelizmente está, assim, caminhando com muita dificuldade,
E assim, será que não está na hora da gente abraçar essa concepção sem preconceito, né? Ai, mas é porque é um programa, ai, foi porque foi no governo, não sei do quê. Inclusive, quando essa concepção veio em 2005, foi uma situação ser aceita nas escolas. Eu lembro que em 2007, quando eu entrei na sala dos professores, eu dei meia-noite, o pessoal, teve gente que levantou e saiu, e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O que foi que aconteceu? A professora disse, não, é porque você é do Projove, eles são da EJA. E aí o Projove veio para tomar os alunos da EJA, porque oferece uma bolsa de R$100, e isso e aquilo. Eu digo, meu Deus, eu entrei no meio de uma guerra, né? E eu ali cheia de vontade, apaixonada pela concepção pedagógica do programa, né? Das formações que a gente havia feito, mas graças a Deus isso depois foi sendo desconstruído aos poucos, mas ainda assim existe a rejeição, sim, né, com esse programa, e um mau entendimento entre os professores que são da EJA normal, e enfim, mas eu acho que isso poderia ser quebrado, a gente poderia pescar o que há de bom lá, na concepção pedagógica do programa, sem vaidade, sem só pensando no aluno. Seria tão bom se a gente quebrasse todas essas barreiras de vaidade, de besteira que se tem, que atrapalha muito e prejudica o nosso aluno, né? E uma coisa fundamental que no ProJovem, que ele falou que existe algumas dificuldades, existe sim, nada é perfeito, mas que bom que muita coisa é boa, principalmente no sentido de dar vez e voz ao aluno e fazer um currículo a partir da vivência do aluno, né? Mas uma dificuldade tremenda que a gente vê no programa, eu vi como coordenadora também, é a questão da própria gestão da escola, a própria direção da escola, compreender o programa, e a falta de não compreensão do programa gera exclusão, né? Eu lembro que eu fazendo matrícula de porta em porta dos alunos dessa última edição, eu cheguei numa determinada escola, e aí eu entrei, e aí era num sábado, porque a gente tinha feito uma tenda de matrícula na feira, a gente ia mesmo em busca, garimpava mesmo os alunos. E aí a gente foi, estava na feira, eu disse, não, eu vou visitar a escola, junto com a outra coordenadora, eu digo, vamos visitar lá a escola para ver como é que está lá, como é que, né? E aí a gente entrou na escola, quando a gente ia entrar na escola, que eu subi as escadas, eu escutei do portão, o porteiro, dizendo assim, chegaram duas alunas com duas criancinhas na mão, assim, puxando, acho que tinha uns 2 aninhos, eram duas jovens, mães, né? Aí elas, olha, eu vou ouvir, a gente tinha um carro de som passando, ProJovem na sua porta, matrícula e tal. Aí o porteiro disse, não, tá se fazendo matrícula do ProJovem aqui, não. O quê? Desci as escadas. Tá, sim, eu vou fazer a matrícula do ProJovem. Não, mas a gestão da escola disse que não faz aqui não, tem que ir lá para a feira. Aí a gestora saiu, ouviu o alarde lá da situação. Aí eu disse, como assim, gestora? Eu faço, eu estou com ficha aqui na minha mão, eu faço, aí manda os alunos entrar. Eu disse, olha, manda os alunos entrar. Então, eu não queria passar por cima da gestora, mas enfim, eu fiquei tão enlouquecida com a situação. Aí essas duas meninas entraram, a gente foi para o refeitório, eu fiquei fazendo matrícula de um e a outra coordenadora ficou fazendo a matrícula de outro. Essas meninas tinham vindo a pé de uma distância que vocês não imaginavam com aquelas duas crianças. Aí começaram a contar a vida delas. Olha, eu deixei a escola porque eu tive ele, não tinha, e tinha que trabalhar, e não tinha com quem deixar, e não, e começou a contar toda a história de vida, e aquela aluna ia voltar. Não ia, naquele dia ia ser excluída, né? Enfim, mas, e tinha ficha de inscrição na escola, e podia fazer. Mas a gente escutou muitos relatos nos monitoramentos que a gente fazia semanalmente nos núcleos, a gente viu relato dos próprios alunos também falando de alguns professores. Professor, eu gostaria de ser muito professor, mas não queria ser igual aquele professor ali. Porque a gente encontrou também o descompromisso de alguns professores, né, que levavam, às vezes, o programa como um bico, ou que não tinha aquele compromisso. Então, gente, eu estou falando de realidade aqui, tá certo? Então, assim, essas são as dificuldades que a gente encontra num trabalho que a gente é uma concepção maravilhosa, mas que para ela ser executada, ela precisa da união de muitas pessoas, da união de muitas mãos. Então, é isso. Eu pensei que meia hora era muito também. Mas, enfim, eu quero agradecer a oportunidade e de compartilhar um pouco aqui da minha experiência e do meu amor pela educação e fazer um apelo
a todos que fazem parte da educação, da gente abandonar o ensino tradicional e valorizar o nosso aluno e defender a educação integral. Tá certo? Pois um beijo grande, um grande abraço a todos. Muito obrigado por essa fala tão apaixonada, tão maravilhosa, né? Muito bom a gente ouvir professores falando que gostam de ensinar, que estão felizes e satisfeitos nesse processo, né? E aqui no chat do YouTube a gente viu muitos relatos de muitos professores que trabalharam no ProJovem, falando o quanto gostaram, quanto a experiência foi significativa, né? Tanto aqui no estado, quanto a gente teve comentários também do pessoal que trabalhou no ProJovem de outros estados, como de Brasília, né? E falando da importância que foi o projeto para a própria formação deles, né? E aí, você também falou, essa questão do jovem é uma questão que me afeta muito, eu pesquiso sobre juvenilização, né? E quando você falou dessa expulsão que os jovens sofrem do regular para caminhar para a educação de jovens e adultos, né? Me remete muito a esse processo de juvenilização, né? Porque as pesquisas recentes mostram que esse jovem que está na EJA, ele nunca abandonou a escola, ele sempre esteve lá. Mas a sequência de fracassos faz com que a gestão da própria escola, para melhorar a qualidade do IDEB e dos demais índices, vá empurrando esses alunos para a educação de jovens e adultos. E aí, há sempre dois caminhos, né? Há escolas que, quando oferecem a modalidade EJA, conseguem fazer o acolhimento desse aluno, e há professores que já chegaram e me disseram que não dava certo colocar esses jovens na EJA, que eles deveriam ir para outro lugar, para outro caminho. Então, essa é uma problemática regular, né? Dando prosseguimento, a gente tem duas questões aqui que eu captei. Uma questão para o professor Alexandre e outra questão para a professora Heloísa, né? Então, para o professor Alexandre, o DKO Martins, ele fala, gostaria que o professor Alexandre falasse um pouco dessa formação de professores ao longo das edições do ProJovem, né? Um dos comentários, inclusive, afirmou isso, que por a formação de professores acontecer quinzenalmente, isso favoreceu muito o programa, né? Então, ele gostaria que você comentasse sobre. E o Maciel Benvenuto gostaria que a professora Heloísa pudesse falar um panorama mais geral da formação que ocorre no programa de Aprendendo Mais, né? Então, são essas duas questões que eu captei aqui. Pronto. Quem gostaria de começar? Alexandre, pode começar, depois eu tá bom, falar. Eu começo. Então, não sabemos se é ou DKO ou ADKO, né, Martins, mas ficou difícil de identificar pelo e-mail, pelo login. Bom, mas a experiência de formação, ela foi uma experiência centrada num grupo de formadores vinculados à Fundação Darcy Ribeiro. A Fundação Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, tinha um processo intenso de formação dos formadores, né, para passar a concepção do programa e também o cuidado com o acompanhamento, né, e desdobramento das etapas de implementação e execução da proposta nos estados. O programa, ele tinha uma engrenagem muito peculiar, né? Na verdade, quando você pensava que um núcleo era constituído por um determinado número de professores e de alunos, e que essa engrenagem deveria ocorrer de maneira que aqueles 6 professores das áreas de conhecimento, né, pudessem circular entre as várias turmas, e sempre de modo que um deles estivesse na condição de professor orientador, que a Heloísa lembrou, que é o PO, né, era uma engrenagem que exigia uma compreensão da proposta que precisava, né, estar muito bem trabalhada nessa perspectiva da formação continuada. Além disso, você tinha as temáticas que exigiam também uma releitura, uma recompreensão, né? Por exemplo, quando a gente fala de juventude e cultura, é muito comum a gente pensar a partir de estereótipos e de preconceitos que não veem esse jovem como produtor de cultura. Então, se a gente tem um preconceito contra o rap, contra o funk, né, ou contra outras expressões
e linguagens, né, das culturas juvenis, é impossível trabalhar essa temática de modo que esse jovem se sinta, né, como partícipe dessa discussão, né? Ele vai sempre se sentir como o excluído, porque ele, num linguajar bastante atual hoje, né, que tende a ver a cultura como grande inimiga, é como se esse jovem fizesse a baixa cultura, né, e nós buscássemos a alta cultura. Isso é o que se fala hoje muito, né, sobre essa concepção bastante equivocada de baixa e alta cultura, ou cultura popular e cultura erudita, enfim. Então, assim, eram temáticas que exigiam um acompanhamento na discussão para provocar reflexões, desconstruir preconceitos e estigmas na sua abordagem. Então, além dessa formação que tinha um formador local, né, além dessa formação continuada que acontecia, alguém disse a cada 15 dias, se não me engano, era toda semana, você tinha um dia, horas dedicada à formação feita com o formador local. E, ao iniciar cada unidade, ou seja, a cada 3 meses, você tinha uma formação que era feita por esse grupo de formadores da Fundação Darcy Ribeiro, junto com o formador local, né? E com a participação dos coordenadores, né, que tinham como função levar a proposta, ou replicar a proposta da formação junto ao conjunto de professores, né? Uma crítica que se fez a esse modelo de formação é porque, na época, ainda se dialogava muito pouco com as instituições de ensino superior, as universidades, né? Então, muito provavelmente, isso teria trazido muitas contribuições, porque naquele momento a gente já tinha uma rede de formadores se constituindo nas universidades públicas, né, pensando a formação na educação básica, e talvez evitaria algum gasto excessivo no âmbito dos deslocamentos, né, que a gente precisava fazer. Na época eu estava vinculado à Fundação Darcy Ribeiro, do Rio para essas várias cidades e estados para essa formação. Então, isso era uma crítica que se fazia, né? A universidade não deixou de ter um importante papel nesse programa, porque ela era responsável pelas avaliações, né? Então, para, vamos dizer assim, escapar às críticas, né, de uma proposta aligeirada de formação, que se dava num tempo de 2 anos, as avaliações eram feitas por agentes externos, e esses agentes eram vinculados às universidades, né? Então, era assim um pouco que se dava essa formação. Então, tinha uma formação feita pelo formador local e a formação feita por essa equipe que acompanhava o programa em vários estados e cidades. Luiz. Eu lembro, professor, disso aí. Em 2007, eu lembro que a gente foi pego de surpresa, todo o núcleo lá no Emília Ramos, que chegaram os pesquisadores, né, da universidade que acompanhavam, monitoravam esse programa, e eles escolheram cada um entrar numa sala e assistir a aula. Eu lembro que uma pessoa entrou para assistir, eu estava justamente desenvolvendo o tema integrador com os alunos, a gente estava na construção da síntese, né? E foi muito bacana, assim, ela assistiu e viu lá como era o processo, e depois ela reuniu toda a equipe numa sala e foi conversar com a gente, o que ela tinha gostado, os pontos positivos, e foi muito construtivo para mim, né? Inclusive, ela ficou encantada com a minha salinha lá, a minha sala com os alunos, porque via os alunos no dicionário, que eu levava um monte de dicionário, não tinha ainda na época, eu acredito, a internet, ou até o Google, que a gente às vezes procura uma palavra, né, e os meninos ali no dicionário querendo fazer a síntese, com dúvida em algumas palavras e procurando, ela elogiou em relação a isso, e disse, olha, só não chame redação, você chame síntese, e eu estava me apropriando dos termos, mas foi muito bacana, e era muito bom, essencial para qualquer programa, e ter esse assessoramento da universidade, ter esse acompanhamento para o sucesso do programa, né? E aí foi muito bacana. Isso não parou, pelo menos nas últimas edições, não houve mais isso, até a qualidade das formações foram outras, né? O início tudo era maravilhoso, existiam as estações de juventudes que apoiavam os núcleos, que era muito importante, era uma casa do jovem. A gente fazia eventos lá, o jovem ele sentia ali um espaço, uma extensão da casa dele,
da escola, as estações de juventudes, era uma coisa maravilhosa, assim, enfim, era muito bom, e muita coisa foi tirando, né? Mas a concepção está aí, tem todo o material disponível no portal do MEC, para quem quiser estudar e ler, tudo sobre o programa, desde dos livros, o MEOG, que é o Manual de Orientações Gerais do Programa, que é esse aqui, né? A este aqui também, Juventudes, Escola de Sentido, como todos os livros, tem tudo no MEC, tem tudo no portal do MEC. E outra coisa, inclusive os cadernos, os CRAs, que a gente chamava, os cadernos de registro de avaliação, onde o próprio aluno tinha a oportunidade de se autoavaliar. Era muito interessante você ter esse processo de autoavaliação do aluno. Além do professor avaliar, o aluno também se autoavalia, e a gente dialogava em sala de aula. E aí, gente, nesse primeiro capítulo aqui de ciências, vocês conseguiram chegar aqui, nesse ponto aqui, vocês entenderam? Se vocês entenderam, tinha lá para ele se pontuar, e a gente via a sinceridade do aluno, e via, não, professor, eu compreendo isso aqui, mas isso aqui eu não compreendi muito bem. Então, muito bom a gente se autoavaliar, o aluno também, nesse processo de autoavaliação, feito na sala de aula com o aluno. Cada um tinha seu caderninho, e lá a gente, em cada conclusão de um livro, a gente ia para o CRA, que era um registro de avaliação. Hoje é dia da gente fazer uma avaliação do que a gente aprendeu. Gente, isso eu nunca vi no ensino regular. Eu nunca vi isso. Eu participar do meu processo de avaliação, como assim? E a gente fazia isso, o ProJovem trazia isso. Então, não dá para esse programa morrer, essa concepção morrer, isso não ir para o ensino regular, tem que ir para o ensino regular, tem que ir, não sei como, mas a gente tem que romper essas barreiras, esses preconceitos, essas muralhas, e ver com isso aí. Marcel, oi Marcel, meu amor, tudo bem? Marcel Benvenuto, é professor alfabetizador do programa Aprendendo Mais, gente, um professor incrível, que se preocupa com seus alunos. Nesse tempo de pandemia, os professores do programa Aprendendo Mais, eles têm ligado para os alunos, feito um trabalho de mantendo o vínculo com esses alunos, tá certo? E Marcel faz muito bem isso. Inclusive, Marcel deu um depoimento, foi o G1 ligou para mim, eu assumi, sim, deixa eu fazer uma retrospectiva, que ele está pedindo para mim falar aqui, sobre o panorama das formações que ocorrem no PAN, que é o programa Aprendendo Mais. Eu entrei em fevereiro agora, desse ano, na EJA, certo? Saí da coordenação do ProJovem, acabou, os alunos se formaram no dia 17 de janeiro de 2020, antes da pandemia, e eu achei que ia voltar para a área rural de São Gonçalo do Amarante, e aí, de repente, recebi o convite, não, a secretária me chamando para assumir a chefia da EJA. E aí eu soube que a prioridade número 1, naquele momento, era o programa Aprendendo Mais, um programa que surgiu agora, recente, né? Eu tenho aqui um relatório, deixa eu dar os dados precisos, né? Eu fiz um relatório aqui em março, e ele começou dia 29 de outubro de 2019, certo? Com o objetivo, né, de promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos na perspectiva da pedagogia freiriana, para, assim, superar a questão do analfabetismo na cidade natal, certo? E aí ele está pedindo para mim falar das formações. Pelo pouco que eu já... assim que eu entrei no setor, que eu vi essa urgência, olha, a urgência é isso aqui, é o programa Aprendendo Mais, que iniciou agora e tal. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para os professores. Liguei para as duas coordenadoras para saber como é que estava o programa, como é que ele acontecia, quais eram as dificuldades, e aí eu marquei uma reunião com elas, a gente conversou muito com Sonali e... Chega, agora fugiu. Isadora, e aí foi quando eu conheci, participei de uma formação apenas, no SEMURI, achei fantástica, a formação muito rica, inclusive a universidade, ela tem acompanhado esse programa, Alexandre, né, junto à universidade. A concepção pedagógica é riquíssima, eu tenho relatos de alunos, áudios de alunos, porque eu fiz esse relatório com a ajuda dos professores, os alfabetizadores e também os alunos, eu pedi que eles entrevistassem os alunos, então tem esse relatório pronto desde março,
para apresentar à secretária a realidade atual desse programa e pedir providências em relação à questão administrativa, porque pedagogicamente esse programa é incrível. Ele valoriza, assim como o ProJovem, o ser humano, porque ele parte da concepção freiriana, né, de Paulo Freire. É fantástico. Os áudios que eu tenho dos estudantes aqui é de total, assim, como é que se diz? Valorização. Não, olha, a gente gosta, a identificação do aluno com o alfabetizador é incrível, existe um vínculo muito bacana com eles. Os formadores do programa são muito competentes, entendeu? E é um programa que está engateando, assim, está nos seus primeiros passos, certo? E precisa de ajustes administrativos, sim, para que ele possa ser ampliado, porque essa foi a intenção. Eu estava como coordenadora do ProJovem quando eu fui convidada para o CEMUR para a inauguração desse programa. Então, eu estou à total disposição para contribuir com esse programa, junto com a universidade, junto com os alfabetizadores, que são pessoas incríveis, competentes, para que esse programa ele cresça cada vez mais. Não sei se eu respondi aí a pergunta do professor Marcel, mas enfim, e agora foi suspensa devido à pandemia, mas que os professores eles continuam mantendo vínculo com os alunos pelo WhatsApp, quem não tem WhatsApp eles ligam, entendeu? Para que quando a gente retornar, devido a esse pesadelo que a gente tem vivido, esses alunos não possam, né, possam continuar, voltar aos seus polos, aos seus núcleos, que nós temos 7, né? 7 locais onde a gente atende o programa Aprendendo Mais. Heloísa, só para fechar, para a gente fechar, né? Tem uma pergunta aqui do João Maria Freire, que eu achei bastante interessante. Você, como coordenadora da EJA, né, e que participou do ProJovem, né, a pergunta dele é o seguinte: a Prefeitura de Natal pensa em levar a concepção para o regular? Algo tem sido feito nesse sentido? Mas aí eu complementaria. Como é que você está aproveitando essa experiência que você teve no ProJovem para trazer para a coordenação da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Natal? Né? Ai, Cláudia, que pergunta! Bem, isso é um desejo meu, é coisa da minha cabeça, e eu encontrei um doido que pensa assim também, que é Alexandre, e que ele conversando com ele na secretaria, quando assumi, ele viu o meu entusiasmo, a minha alegria em falar do programa, ele disse, rapaz, eu penso assim também, por que a gente não dialoga, e por que a gente não junta? Isso tem que ser muito diálogo, não pode ser assim, né? Eu acredito que não é um desejo só meu, eu acredito que todos que compreenderam a concepção pedagógica do programa e da sua importância em relação à valorização à vida, às pessoas, na sua forma integral, devem ter esse mesmo desejo. Eu, pelo menos, conheço um monte, de professores que trabalharam comigo, eu posso contar nos dedos, assim, dos melhores, eu tenho todos eles na minha cabeça, e que são pessoas, eu já pensei nisso, são pessoas que podem me ajudar nisso, mas eu estou entrando agora num setor, e eles já sabem, os assessores, desse meu amor pelo programa, inclusive já botei um acervozinho lá na estantezinha da minha sala, a sala 111 lá da secretaria, para quando a gente retornar, eles possam ler e se apropriar, porque eles não conhecem, né? Os próprios assessores da educação de jovens e adultos não conhecem, porque eles dialogam apenas com a educação regular, né? A EJA normal. Então, gente, eu estou entrando agora. Apesar de eu ter esse meu desejo, eu tenho que ter toda uma sabedoria de esperar o momento certo, de conversar com eles. Eu preciso compreender como é a concepção pedagógica da hoje, como é que ela funciona. Eu ainda estou me apropriando, que é por bloco, que é isso, que é aquilo. Ainda estou me apropriando dos próprios conhecimentos da EJA, como é que ela hoje é tradicionalmente, para poder costurar aí, emendar aí com o ProJovem, precisa-se de diálogo. E eu apenas como uma simples chefe de setor, né, tem pessoas acima de mim, existe a secretária de Junta da Educação, existe a secretária Cristina, então assim, gente, e é de romper muitas barreiras, viu, porque existe a gente sabe que historicamente, desde 2005 que esse programa foi criado, existe ainda essa marginalização a ele, né, como tomou lugar da EJA, e roubou aluno da EJA, é um programa... Então, assim, não é fácil romper com essas situações,
eu acho que tem que haver muito diálogo e é um trabalho de muitas mãos. Eu preciso do apoio da universidade, eu preciso da ajuda de muitos professores, eu preciso de ajuda, não posso fazer, não tem como fazer nada dessa transformação sozinho, tá certo? Gostaria muito, é um sonho meu, de muitos anos. Só para ter uma ideia, eu tenho um relato aqui daqui eu guardei, porque faz parte da minha história. Dia 11/8/2016, num evento do CLA, eu fui convidada para falar sobre a importância do Projovem na vida do professor. E eu terminei esse relato com o desejo de que o programa, né, que esse programa transformador, que me faz cada dia melhor quanto ser humano e como profissional, que ele não seja banido e que ele possa ser vivido em todas as modalidades de ensino no nosso país. Olha que coisa! Isso foi em 2016, né? Então, assim, Cláudio, é muito complexo isso, viu, Cláudio? Sim, e eu quero pegar a fala de Alexandre. Gente, não é algo que foi inventado pelo programa. Essa concepção de educação integral, ela já vem há muitos anos, que as pessoas vêm falando, gente, a gente tem que valorizar o ser humano na sua forma integral, trazer a vivência, virou até uma coisa assim, conhecimentos prévios dos alunos, virou até bandeira ou até uma coisa, mas que os livros, eles não trazem isso, eles não, as disciplinas não dialogam, a gente não tem material didático assim como o do Projovem, se tem, assim, eu acho que são poucos, mas essa concepção aqui é muito ousada, ousada e ela precisa ser colocada realmente em prática, não só na EJA, mas em todas as modalidades. Enfim, para fazer isso precisa de muita luta, ainda de muito diálogo, entendeu? Romper muitas barreiras. Eu acho que é por aí. Se tiverem a oportunidade na secretaria, se chegarem para mim e disserem assim, Heloísa, vamos pensar aí, vamos ver para mudar. Eu quero essa ajuda da minha equipe, porque que são muito mais velhos do que eu, com muita mais experiência que eu, tenho apenas 42 anos, 42 anos. Então, assim, são pessoas que já estão há 20 anos, 30 anos dentro da educação de jovens e adultos, e eu preciso deles. A equipe é maravilhosa, me dou muito bem com eles. Graças a Deus, sou muito bem aceita por eles, e é um diálogo muito grande, não me sinto chefe em nada, eu estou a contribuir, ouvir a equipe, tudo a gente combina, tudo a gente dialoga, reunião, isso. Gente, o que é que vocês acham? O parecer aqui é nosso. Vamos lá, então a gente é uma liderança. Então, eu preciso do apoio da minha equipe, eu preciso do apoio da secretária Denise, eu preciso do apoio da secretária Cristina, para que isso venha acontecer, tá certo? É isso. É aquela velha história, né? Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho, mas um sonho que se sonha em conjunto vira uma realidade, né? E aí tem que ser uma construção coletiva, porque muita gente pensa que as políticas públicas sempre tem que ser feita de cima para baixo, né? Alguém pensa, mas não, a política pública ela é uma construção coletiva e precisa principalmente ser feita de baixo para cima, né? Os professores participando, os alunos participando, todos construindo essa colaboração para esse processo, né? É verdade. Eu tive uma experiência recente agora com os professores da EJA, né? A gente estou tendo, né? Ainda. Foi chegado um comunicado ao nosso setor de que a gente teria que selecionar os principais conteúdos essenciais para o retorno às aulas, possível retorno às aulas já após pandemia. E aí, o setor disse, não, isso aqui é coisa para a gente fazer junto com o professor é que sabe os conteúdos essenciais a serem trabalhados. E aí a gente fez esse movimento, fez uma circular, encaminhou para as escolas, solicitando, as 23 escolas da EJA, que os professores, por disciplina, selecionassem os principais conteúdos. E aí, esse movimento ainda está rolando, houve já a apresentação não só dos principais conteúdos, mas de unidades temáticas, sugestões de atividades vivenciais. Esse material a gente vai reunir tudo, isso, e ontem a gente teve uma reunião com o secretário, e disse, olha, está aqui, foi construído não de cima para baixo, mas de baixo para cima, porque as coisas têm que partir da escola, né? Então, a gente está aqui para assessorar, a gente está aqui para somar, a gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para dialogar e ver o que é melhor para o aluno. E aí, gente, mesmo nessa pandemia, usando a plataforma Google Meet, isso é concepção Projovem, que também eu me identifiquei com a concepção da equipe, que a equipe também acredita, sim, nesse diálogo democrático e tal. Aí pronto, porque se não fosse, eu não estava, não. Não estava de jeito nenhum. Eu tinha, quero não.
Mas aí a equipe pensa assim também, como eu, que eu acredito e tudo, e aí a gente está caminhando, e os professores, mesmo nessa pandemia, participaram dessa formação. Google Meet, tinha noite que a gente ia, para mais a senhora, e os professores achando massa, disse, caramba, a gente nunca teve essa oportunidade. Eu ouvi professores na formação dizendo, mas isso nunca... Esse diálogo, não, e eles discutindo os conteúdos essenciais, viu? Que estava lá no nível 1, no 2, no 3, no 4, dizendo, olha, esse aqui cabe assim, esse vai para cima, esse vai para baixo. E a gente assistindo, assim, eu assistindo, assim, no final do encontro, que era por disciplina, a gente já tinha a relação lá dos principais conteúdos. E o outro passo foi também sugerirem atividades vivenciais para esses alunos. A secretaria criou um portal, educa.sme, certo? É um portal de educação para os professores da rede ou para qualquer outro professor que queira acessar. E lá a gente tem inúmeras ideias de vídeos, de sugestões, de atividades para os professores utilizarem em sala de aula. O setor da educação de jovens e adultos tem alimentado esse portal. Nós estamos com mais de 3.000 e poucos links de vídeos, né, para ajudar os professores a subsidiar. Nele não é obrigado, são sugestões. E aí a gente também divulgou tem trabalhado em cima desse portal, né? E inclusive na formação eu digo, gente, eu quero ajuda. Eu quero ajuda, porque eu não tenho uma ideia para tirar da minha cabeça. Eu fiquei com ciência da natureza. Eu digo, pelo amor de Deus, professores de ciência, me mande aí links, dicas de vídeo que possa contribuir com a rede. E aí eu estou aberta também a receber e alimentar a gente quinzenalmente. A gente envia os links para alimentar esse portal. E, enfim... a gente tem que ser um trabalho construído junto com todos, entendeu? Eu entendo que o trabalho, quem está na secretaria tem que fazer assim, tem que trabalhar junto com a escola, com a universidade, e, enfim, o setor pensa dessa forma. Agora eu estou chegando agora, e tem muita coisa no meu coração. Como é cargo comissionado, ninguém sabe se amanhã eu vou estar, né? Mas se eu não estiver, eu volto para a minha sala de aula e eu me encontro muito bem, né? Enfim, mas assim, eu gostaria muito disso, sabe? Inclusive, muitos assessores estão no setor se aposentando, a gente está com um número reduzido de assessores, e eu gostaria muito de ter pessoas, os melhores da rede comigo, o melhor professor de português, o melhor de inglês, o melhor professor que eu digo em relação não só à detenção dos conhecimentos formal, mas principalmente o não formal, principalmente aquela visão da educação integral, para que a gente possa fortalecer ou contribuir para essa mudança dentro da educação de jovens e adultos do município de Natal. Entendeu? E esse espaço aqui já é uma primeira, eu acredito, esse espaço que agora a gente está vivendo aqui, já é que eu estou tendo oportunidade, tendo vez e voz aí para representar essa concepção pedagógica, e esse desejo, eu acho que já é o primeiro passo para a gente seguir, né? Eu acredito que já é o primeiro passo, esse espaço que a gente está tendo aqui na janela, né? Eu acho que é o primeiro espaço. Bem, para a gente fechar, né, eu gostaria de dar aqui o espaço para o professor Alexandre e para a professora Luísa para darem os seus fechamentos, a conclusão, para a gente poder fazer o encerramento, né? Professor Alexandre. Tá bom, Cláudio. Então, é só para, assim, realmente fechar, né, dizer que o que a gente propõe, o que a gente traz aqui nessa discussão, a ideia não é um modelo a ser reproduzido, né? Quer dizer, a gente sabe que muita coisa tem sido feita pelas escolas, né? A gente não deixa de reconhecer a capacidade criativa de muitos professores, diante de muitas dificuldades e muitos desafios, conseguem dar sentido, né, a essas práticas. Então, a ideia aqui não é, em momento algum, defender um modelo único a ser implantado como o modelo ideal e perfeito, né? Mas é trazer alguns elementos de uma concepção que traz nela, na proposta, né, alguns princípios que a gente acha que são princípios que deveriam constituir um modelo de educação que seja um modelo nessa perspectiva do diálogo com esse humano mais integral, né, como diz a Heloísa, que é pensá-lo nas suas diferentes dimensões.
Tem um trecho da Declaração de Hamburgo que fala sobre a Declaração de Hamburgo de 97, ela trazia os desafios para a educação de jovens e adultos naquele contexto de ingresso no século XXI, né, de pensar qual é o papel dessa educação num contexto de muitos desafios desse novo século. E o que a declaração traz uma das questões que foi também pensada e adotada no ProJovem é que os desafios da educação não são apenas do campo da educação, ou seja, não é só do Ministério da Educação ou só das secretarias estaduais e municipais de educação. Essa educação de adultos significa pensá-la também no diálogo com outras áreas que constituem questões ou que estão vinculadas a questões que são próprias desses sujeitos, né? Então, quando o ProJovem tinha também uma dimensão intersetorial, era porque ele estava vinculado a uma secretaria de juventude, estava ligado também ao Ministério do Trabalho, porque trabalhava na questão do mundo do trabalho, que era responsável por toda a produção do material, inclusive, da formação profissional, e no âmbito da participação cidadã, você tinha ali a Secretaria Nacional de Serviço Social, não sei se era assim que chamava, mas esses diálogos que eram nacionais com essas diferentes instâncias eram levados também para os municípios, para os estados, né, nessa organização de um diálogo intersetorial, ou seja, pensar o sujeito na sua integridade e dialogar com as suas diferentes dimensões significa dialogar também com essas instâncias que estão tratando de políticas públicas nesse contexto, né, da assistência, do trabalho, né, da cultura, né? Então, eu acho que isso é mais um dos desafios que exige uma nova cultura, né? A gente, muitas vezes, mal consegue dialogar dentro de uma mesma secretaria, né? Porque dentro de uma secretaria você tem um que pensa de um jeito, outro que pensa de outro. Pensar intersetorialmente é um desafio ainda maior, né? Porque muitas vezes a secretaria tal está entregue ao partido tal, a secretaria tal está entregue ao outro partido. Então, assim, não é uma coisa simples. O que a gente pensa e o que propõe, né, como uma política mais consistente e consequente, ela exige também uma nova cultura que a gente precisa buscar construir. Então, não é simples, não é algo que a gente pode defender aqui, dizer esse é o modelo ideal e pronto, né, vamos trazê-lo e implantá-lo em todas as instâncias, em todas as diferentes áreas. Não, mas é o que ele traz como ideia, como concepção, como princípio que a gente valoriza, né, para se pensar políticas de atendimento, políticas educacionais de atendimento a esses jovens e adultos. Obrigado, então, Cláudio, obrigado ao pessoal da organização e continuem aí com um bom trabalho e boas discussões nas diferentes janelas aí, ou telas. Ai, Alexandre, eu me senti tão aliviada quando você complementou minha fala, porque o maior medo que eu tenho, às vezes, de ser convidada para falar do programa é ser mal interpretada nesse sentido, como eu fosse uma fanática, ou como eu estivesse dando uma receita de bolo a salvar. Quero aqui dizer. Quero falar que a educação ela deve valorizar o ser humano nas suas dimensões. É isso. E o ProJovem foi feliz com isso. Entendeu? Então, assim, é apenas isso. E isso não foi o ProJovem que trouxe. Tudo bem, ele criou todo um material didático que favoreceu o que muitos pesquisadores, muito antes do programa, já defendiam. A valorização do ser humano na sua forma integral. Então, é isso. Eu gostaria de ser compreendida da forma como o Alexandre colocou aqui, tá certo? E eu queria só agradecer o momento e terminar assim, só com uma frase aqui de uma professora do programa Aprendendo Mais. Posso? Pode. Posso dela aqui, é rapidinho. Ela disse assim: assim como o Freire diz, também acredito que a educação se eterniza em cada ser que se educa. E complemento novamente com a fala de Freire, dizendo que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Com isso, testemunho a junção do amor e da coragem em ser professora alfabetizadora de educação adulta. Quem escreveu isso foi a alfabetizadora Dalvanisa, ela é do Polo Seazuki. Eu achei fantástico e está dentro desse relatório do programa,
E aí eu gostaria de concluir minha fala com isso aí, que a educação é um ato de amor e também um ato de coragem, e que possamos trabalhar nessa perspectiva, amor e coragem. É uma luta grande, mas que vale a pena a gente ver o resultado dessa luta, mesmo que em sementinhas, que às vezes a gente nem vê o resultado ali de imediato, mas fica ali naquele coração do aluno, por muitos motivos, às vezes ele abandona a escola, né, mas a gente não deve desistir, e que não é um trabalho só da educação, né, a questão do aluno permanecer na escola, mas que cabe muito ao professor ter isso no seu coração, o amor e a coragem de continuar e acreditar que é possível a gente transformar, pelo menos onde a gente está. Né? Pois é isso, muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos, né, a disponibilidade de vocês em vir aqui nesse momento falar sobre essa temática tão importante, né? Convidamos a quem está assistindo a continuar a acompanhar o evento, né? As próximas 2 mesas vão ser também aqui nesse canal, né? A próxima mesa, às 2 horas da tarde, nós vamos ter a mesa Ações para Organizar a EJA nos dias que virão. E às 4 horas teremos a mesa EJA e a Educação Profissional, né? Que será às 16 horas. E à noite, no canal da Terceira Dired, nós vamos ter a mesa O Trabalho com Tecnologias Digitais no Contexto de Educação de Jovens e Adultos, né? A programação completa do evento, como eu já divulguei, está no link do chat, né? E as mesas também vão ficar disponíveis no canal do YouTube do EJA em Movimento, né? Muito obrigado a todos e até a próxima mesa. Até a próxima, Cláudio. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Alexandre.